Gente, eu vou continuar falando com vocês aí um pouco sobre o nosso assunto de domingo passado, né, sobre essa questão da salvação. Alguns pontos que a gente precisa ter bem amadurecido em nossos corações, dentro de nós. Nós entendermos que a a ação salvífica de Deus para nós, embora ela tenha as suas raízes lá no espiritual, lá antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que nós já fomos salvos, né, escolhidos em Cristo Jesus antes da fundação do mundo, mas esse projeto ele vem se desencadeando através dos séculos, como se não, Deus vem construindo uma plataforma para tornar isso algo visível, algo manifestado para nós e através de nós para outras pessoas. Quando a gente compreende que o projeto de salvação de Deus, ou seja, tudo isso que nos é apresentado hoje em Cristo, não é apenas algo para ficar oculto, escondido, sem uma visibilidade. Pelo contrário, é algo para tornar-se visível. O que nós precisamos é receber isso pela fé. A fé, a Bíblia diz que a justiça que nós recebemos, ela é do começo até o fim operada pela fé. Eu creio, então eu vivo essa justiça. E quando eu passo a viver dessa forma, a viver a partir desse princípio, do princípio de que eu sou nova criatura, de que eu sou filho de Deus, não é? De que eu fui beneficiado por esta ação salvífica de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo, com saúde, com prosperidade, com paz, com alegria, porque são duas coisas diferentes, né? Porque Cristo promove paz entre você e Deus. Ele promoveu paz entre você e Deus. O que é paz? Ele tirou a barreira que nos separava de Deus. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o povo se aproximava de Deus até um limite. Eles tinham um muro que os impedia de se aproximar de Deus. Eles tinham um muro. Por exemplo, quando havia qualquer ato de rejeição consciente, imediatamente Deus dizia: pare aí, não se aproxime mais. E isso era algo recorrente no meio do povo. E aí Deus escolhia um homem. Imagine, numa nação, de repente surge um homem, tem que existir um homem que tenha um contato mais próximo com Deus para representar todo mundo. E eu estou falando de uma ação física, porque nós temos Jesus, que é o nosso representante diante de Deus, mas ele ficou 3 anos e meio aqui, passou 3 anos e meio, disse: agora eu tenho que ir, porque eu quero que isso que eu represento aqui, para esses poucos que eu posso alcançar fisicamente, aconteça para o mundo inteiro. Mas no Antigo Testamento, por séculos, era um único homem. Então ele mal alcançava uma nação. Mas chegou momentos em Israel, naqueles dias, que não tinha ninguém, nenhum profeta estava ali presente e atuante. Deus disse: olha, eu procurei um homem que estivesse no meio de vocês, que pudesse estar de pé intercedendo por vocês e de pé na brecha, tapando o muro, para que o mal não chegasse. Eu não encontrei nenhum. Né? Então, esta ação salvífica de Deus, hoje em Cristo, ela não é algo apenas para estar interno dentro de mim e eu dizer: cara, eu sou salvo, vou para a glória quando eu morrer, e não importa a forma como eu parto aqui, o importante é que eu tenho um céu me esperando. E isso é muito legal. A glória que está para ser revelada é muito maior do que o que nós estamos vivendo, ou qualquer glória que possamos viver aqui. Não é? Embora a gente possa viver muito livre neste mundo, com muita liberdade, com muita paz, com muita prosperidade, a Bíblia diz que nós ainda vivemos prisioneiros do nosso corpo, não é?
Vivemos prisioneiros de uma matéria que está limitada, que não pode atravessar paredes, que precisa de comida e bebida para sobreviver, que precisa ainda da luz do sol, que precisa de noite de descanso para repousar, que precisa ser mimada para não ficar chateada, para não se emburrecer, né? E a Bíblia diz que esse corpo será absorvido por um corpo maravilhoso, glorioso, não é? Eu espero que perfeito, sem aqueles defeitos da feiura. Eu fico imaginando, né, Marcos, como é que seria? Meu Deus! Você pode olhar para a pessoa do seu lado e dizer, ainda há esperança, né? Há esperança, porque a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele morreu, foi sepultado, aí no terceiro dia ressuscitou, os discípulos já tinham se espalhado, quer dizer, se afastado de lá, meio chateados, foram pescar. E quando eles voltaram, Jesus estava na beira da praia, na beira da praia, esperando eles não o reconheceram. Olharam e não reconheceram. Só quando Jesus falou com eles reconheceram, talvez pelo timbre de voz, pela forma como Jesus cumprimentou eles reconheceram. Isso significa que é uma imagem diferente, né? E é uma imagem perfeita, sem esses defeitos do sistema que pressiona, que faz cair o cabelo, né? E tantas outras coisas. Então, eu estou trazendo isso para você, para que você entenda e tenha no seu coração que o projeto de salvação de Deus ele é algo que começa dentro de nós, mas a perfeita vontade de Deus, ou seja, andar em harmonia com o que Deus pensa, é você tomar posse, é você viver e caminhar com isso encravado na sua existência como ser humano, enquanto estiver aqui. Quando a Bíblia diz que a obra que Jesus fez nos reconciliando com Deus, não é? E nos atribuindo justiça e paz, ela nos dá ferramentas para que a gente reine em vida e viva aqui como ele viveu. Isso é muito interessante, porque você vai acompanhar a forma de vida de Jesus, podemos chamar de fórmula de vida, porque é uma maneira de viver com uma fórmula que o protegeu. Com uma fórmula que o protegeu. Qual é a fórmula de vida de Jesus? Comunhão com Deus. Uma vida de comunhão com aquele que ele sabia que podia livrá-lo. A Bíblia diz que Jesus não se defendeu diante dos acusadores, não é? Não tentou fugir à obra, no Getsemane, quando ele estava orando, a ideia não era se esconder, a ideia era se expor, né? Era se expor. Então, ele não tentou fugir, não tentou se esconder. A Bíblia diz que ele se entregou naquele que ele sabia que poderia livrá-lo. Isso é muito importante, gente, que a gente tenha isso, esse descanso, essa certeza de que eu posso confiar plenamente em Deus, não é? Como o Martinho Lutero diz, que o começo da ansiedade é o fim da fé. Ele diz, o começo da ansiedade é o fim da fé. E que eu possa caminhar confiando em Deus, não permitindo que haja inícios de preocupações, de ansiedade, de desespero. Pelo contrário, que eu confie que a obra que Ele começou em minha vida, porque Ele começou em minha vida quando eu tomei conhecimento disso, Ele vai até o final nela e vai cuidar de mim, e todos os anos que Ele me deu, eu vou viver, diga graças a Deus por isso. Eu quero que vocês abram, vocês estão com Bíblia aí, embora eu tenha aqui o esboço que eu vou entrar já, mas eu quero iniciar aqui de 1 Tessalonicenses. Abre a tua Bíblia no capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Está lá no Novo Testamento, para vocês que estão em casa aí, não estão acostumados muito a abrir a Bíblia. Capítulo 5. O pessoal que está com a Bíblia colada em casa, pega aí uma faquinha, vai na cozinha, corre. Toma cuidado para não rasgar. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o verso de número 23.
verso de número 23. Diz assim, olha: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Presta atenção, gente. A palavra santificar é separar. Vou usar uma expressão, isolar. Isolar para um propósito, separar para um propósito. Ou seja, ele diz assim que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santificar não é apenas separar, não é? É separar para um propósito, para um objetivo. Não é separar para deixar no canto jogado. Alguém pode comprar um jogo de, sei lá, de taças e vem uma taça quebrada. Ninguém separa essa taça quebrada para usar, separa para jogar no lixo, sei lá, para reclamar de quem comprou. Mas quando fala de santificação, fala de separado para um propósito, porque a santificação é uma manifestação do aperfeiçoamento de Deus. Então ele te aperfeiçoa para o propósito dele. Então ele diz, o mesmo Deus de paz, o mesmo Deus que nos traz para ele, que nos aproxima dele, que nos conecta com ele de novo através de Cristo Jesus, vos santifica em tudo. Olha a continuação do verso. Ele diz assim, e o vosso espírito, de onde começa tudo, o vosso espírito, o teu espírito já é dele. Você foi feito filho, nasceu de novo. Você é nova criatura. Depois, a vossa alma, transformação, renovação da mente. Paulo diz assim, olha, lá em Romanos 12, ele escreveu assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que não apresenteis os vossos corpos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto com entendimento. E não tomem a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha só, transforme-se através da renovação da vossa mente. Ele está falando de uma forma de se conduzir, de uma forma de viver, ou seja, daquele modelo que Jesus trouxe e apresentou para nós através do estilo de vida dele aqui. Ele diz assim, através da renovação da mente, você será capaz de andar nesse mundo como Jesus andou, de viver neste mundo como Jesus viveu. Porque João diz assim, tal qual ele é, nós também somos aonde? Nesse mundo, não é? Então ele diz assim, olha, santifique o vosso espírito, a vossa alma e também o vosso corpo. Olha para mim de novo, eu comecei, eu preciso que vocês olhem, você também em casa, não vai para a cozinha não, fica aqui olhando. Preste atenção. Nós temos uma ideologia ou um pensamento a respeito da questão física do nosso corpo, né? E lá em Coríntios, acho que é 1 Coríntios, 2 Coríntios, um dos livros do Novo Testamento, depois vocês leem de Mateus até Judas, porque com certeza não está em Apocalipse, ele diz que nós não devemos apresentar o nosso corpo, os nossos membros como instrumentos de injustiça. Ou seja, falando do corpo, não apresente o seu corpo como instrumento de injustiça. Quando ele diz lá, aquele que se deita com a prostituta, ele se torna impuro, e ele fala de algumas coisas, de algumas formas de viver. Está falando do corpo. Ele está falando do corpo. E a igreja, por muito tempo, trouxe consigo uma ideia de que a doença é algo que Deus usa, não é, para converter os filhos, a miséria é algo que Deus usa para trabalhar os filhos, sei lá, cortar um braço. Eu ouvi algum tempo atrás um pastor dizendo que no passado, quando a ovelha era fujona, né, quando a ovelha fugia e acabava tentando desencaminhar as outras, o pastor pegava aquela ovelha para cuidar dela, para que ela não fugisse mais, não corresse o risco de morrer. Ele quebrava a patinha dela,
né, para ela não fugir. E o Henrique essa semana saiu 3 vezes. Vem aqui. Eu vou... Vocês estão entendendo? Quebrava a patinha dela para ela não fugir. E ele ficava para que ela ficasse pertinho dele. Então, quer dizer, essa mentalidade, ela não é algo que surgiu e desapareceu. Ela ainda é um pensamento recorrente de que, por meio do nosso corpo, Deus não deseja manifestar a glória dele, fazendo com que você viva, seja uma pessoa que viva saudável, ou seja uma pessoa em quem a enfermidade, embora se manifeste, mas não tem morada permanente, não é? Jesus disse, nesse mundo vocês terão aflições, e lá quando ele usa a palavra aflições, que é uma palavra grega que diz que são pressões de fora para dentro, preste atenção, vamos imaginar uma pressão de fora para dentro, ela marca o corpo, ela pode marcar o corpo, ela pode se projetar contra o corpo. De fora para dentro significa que o teu espírito deve estar completamente intacto por dentro, os teus pensamentos devem estar completamente intactos para proteger, para se projetar de dentro para fora, porque o que ele diz aqui, olha, o mesmo Deus de paz, ele se te santifica em tudo, em vosso espírito de dentro, em vossa alma e o vosso corpo para fora. Ou seja, se ele santifica o teu corpo, e santificar é separar para um propósito, não tenha nenhuma dúvida. É por isso que eu iniciei mencionando lá o verso que diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito. Jesus disse, eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar. Sãos não precisam de médicos, quem precisa de médicos são doentes. Agora, de que médico? O médico do Hitler? Como é o nome daquele cara que matou 1 milhão? O Stalin? Que pega o doente e mata? Porque, às vezes, nós permitimos que a ideia de Deus, não é? A ideia de Deus, tipo assim, Jesus disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, que já estão fracos, fica mais fácil matá-los. Fica mais fácil torturá-los. Gente, por quê? Quando Jesus está falando daqueles que abrem e dizem, eu preciso dele, eu preciso dessa salvação, eu preciso dessa vida que ele traz. Então, para nós entendermos que teu espírito, tua alma e o teu corpo, para Deus, tem o mesmo valor e o mesmo propósito. Ele quer que você se relacione com ele como filho, ele quer que você tenha uma mente renovada, andando com os pensamentos dele, e ele quer que você desfrute da perfeita harmonia física, com saúde, com paz, para ter liberdade de ir e de vir. Então você pode falar comigo assim, o meu corpo físico é um instrumento de justiça para glorificar a Deus, com liberdade e paz. Isso aí, gente. Pelo amor de Deus, né? Porque às vezes a gente fica, não, gente, esse corpo aqui, nessa carne, isso aqui não presta para nada, porque... Não, presta sim. Se não presta, então enterra logo, porque é a única coisa que as formigas vão comer, o resto elas não comem. O resto escapa, né? Vamos lá. Efésios, capítulo de número 2, você não precisa abrir, o Everton vai projetar aqui com a gente agora. Capítulo número 2, o verso 8, de 8 a 10. Efésios 2, de 8 a 10, diz assim, olha, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque nós somos, eu estou aqui pessoalizando, né? Nós somos, ou eu, pessoalizar é eu sou, né? Então, no caso, pessoalizando em grupo, nós somos feitos por Deus, em Cristo Jesus,
para vivermos as boas obras, ou praticarmos as boas obras. Quais? As que Deus antecipadamente preparou para que andássemos nela. Presta atenção aqui um pouquinho, porque eu tenho aqui um esboço, e eu acho que vou ficar bem presinho nessas coisas, porque eu quero falar desses detalhes. Primeiro, criados, vou tirar o óculos, fica subindo e descendo, criados ou recriados. Paulo manda uma epístola para a igreja, então ele não está falando aqui do nascimento biológico dos seus pais, ele está falando aqui que nós somos criados em Deus, está falando da nova criatura, a nova criação. Ele diz assim, nós somos feituras, volte o verso 8 de novo, por gentileza. O verso 8, Everton, pela graça sois salvos mediante a fé. Essa palavra salvação, eu falei aqui a semana passada, a salvação, além de nos restaurar, nos transportar das trevas para a luz, que é restaurar a nossa comunhão, nos levar de volta para Deus. A salvação tem um contexto de preservação. Preservação. O teu espírito está resolvido, preservação da tua alma e do teu corpo, preservação da criação de Deus. Salvação, ela traz esse contexto de preservação, preservação da criação de Deus. Você compra um móvel de madeira rústica e você quer preservá-lo. O que você faz com ela? Você cuida do ambiente onde vai colocá-la, da temperatura onde vai deixá-lo e, se possível, manda passar uma resina de proteção, um verniz, você vai envolvê-la com alguma coisa para preservá-la e você ter ela sempre intacta. E quanto mais ela envelhece, quanto mais o tempo passa, a expressão envelhece pode passar uma ideia de natural, mas quanto mais o tempo passa, mais valorizada ela fica. Então, você pega hoje um móvel de madeira de verdade, maciça, que tem aí 50, 60 anos, ela custa o triplo do preço de um móvel fabricado hoje, mesmo que o de hoje seja novo. Mas se ele foi preservado, então a palavra pela graça vocês são preservados. Você pode declarar comigo, eu sou completamente preservado pela graça. Entenda, essa preservação fala dessa proteção de Deus, deste cerco de Deus, Deus preservando a sua criação. Ele diz assim, e isso não é algo que você pode fazer por você mesmo. É muito importante que a gente entenda isso, porque ele diz assim, olha, isso nós recebemos por meio da fé, a fé é esse canal de relacionamento que Deus nos dá para nos relacionarmos com Ele. Deus nos dá tudo pela graça, nós recebemos isso por meio da fé. A fé é esse canal, é a mão que estende, é o cano que deve estar aberto, e embora para muitos, existe o cano e existe um registro na ponta que está fechado. Porque embora ele seja nova criatura, ele não opera a fé, mantém esse registro fechado. A fé é como um cano que você pode dimensionar. Enquanto foi Deus que o fez, podemos dizer que ele é um cano de 6 polegadas, aquele bem grande que dá para passar uma criança por dentro, de 8 polegadas. Mas o registro na ponta, ele nos deu o controle. Conforme a dimensão da sua crença. Então, Jesus não faz, nós não vemos Jesus fazendo acepção de pessoas, mas nós vemos ele fazendo acepção de crença, de fé. Ele fala, olha, homens de pequena fé, homem de grande fé, e vendo fé, e a fé grande, a fé foi pequena. Então, isso significa que esse comando, esse posicionamento de crença, quem vai liberar a quantidade do fluir de Deus, das suas promessas em suas vidas, é o posicionamento que eu e você tomamos diante das verdades que ouvimos.
Então ele disse, olha, vocês são salvos pela graça, a preservação, a prosperidade, a segurança, o relacionamento com Deus, o fluir nesse relacionamento, não, fluir, não é criar o relacionamento. O relacionamento foi criado em Cristo Jesus. Jesus estabelece paz entre a humanidade e Deus. Havia uma barreira que nos impedia de chegar a Ele. A Bíblia diz que quando Deus falou com o povo lá no monte, lá na lei, o povo falou, não deixa Deus falar com a gente, não. Deus disse, tá bom. Então, a montanha aqui é o limite entre nós. Se alguém tocar na montanha, morre. Não quero que ninguém toque na montanha. Nem o animal que serve a vocês. Nada, não toque na montanha. Quero só Moisés. Eu falo com Moisés, Moisés fala com vocês. Não é? Hoje, se o povo diz assim, Deus, não fale comigo não. Deus diz, sobe aqui. Vocês estão entendendo que isso é graça? Graça é uma disposição total, plena de Deus para estar com você, para viver com você, para te ajudar, para te abençoar, para te ouvir. É essa disposição total, perfeita. Quer seja, gente, o Guilherme falou aqui uma coisa na quarta-feira, acho que foi quarta-feira que ele falou. Ele disse que Deus ouve todo mundo, né? Foi quarta, comentou isso, sei lá, foi na casa, lá na casa na terça-feira. Que Deus ouve, toda pessoa que quiser falar com Deus, se aproximar de Deus, vai falar com Ele. Vai falar com todo mundo que quiser. Deus vai ouvir a todos. Porque o sentido de ouvir tem aquele que Deus vai ouvir e vai manifestar aquilo que é o sobrenatural, ou seja, aquilo que é para os filhos, se essa pessoa se torna filho. E tem aquele que Deus vai ouvir apenas por ouvir. Ele não agrava. A Bíblia diz que no passado Deus nem ouvia. Mas hoje ele ouve, porque a graça se manifestou para toda a humanidade. Agora, quem recebe isso é outra coisa, é outra história. Quem recebe isso é outra história. Porque quando eu recebo essa obra, a Bíblia diz que ele me dá autoridade para me tornar filho dele. E agora eu posso chamá-lo de pai. Então, há uma ação do Espírito quando eu recebo isso. Então eu disse, isso você recebe por meio da fé. A fé é o canal que você recebe tudo isso. Quer viver preservado, creia na obra que Cristo realizou por você naquela cruz. Quer viver em plena comunhão com Deus, creia nisso. Paulo, o autor aos Hebreus diz, agora nós temos ousadia para nos aproximar do trono da graça. Gente, ousadia é liberdade, ousadia é você poder chegar e sentar e dizer, pai, estou aqui. Ousadia é você não ficar fazendo rodeios, essa liberdade de criança que entra e vai entrando, e vai entrando, e vai entrando. É isso. Você sabe o que acontece? Que nós acreditamos que Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele conhece a palavra antes que ela venha à língua e que nós estamos totalmente despidos diante dEle, porque a Bíblia diz que não tem nada que fique oculto diante de Deus, não é que está tudo transparente, mas aí a gente vai se aproximar dEle e diz, cara, você tem ousadia. A gente se aproxima com dedos, fala algumas coisas, tem oração que não queremos fazer, algumas palavras que a gente fica meio com vergonha, alguns pedidos que... Gente, eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, já pediram até a lua. Era um pedido inocente, mas pedia com tanta coisa que, se fosse pela fé delas, se eu tivesse usado a fé delas para ir buscar a lua, talvez a lua tivesse vindo comigo. Não é? E pedia coisas, quero um avião. Papai, você me dá um avião daquele? Vocês entendem a simplicidade de manter um relacionamento com Ele? Ele disse, você recebe isso, você recebe tudo que Deus te dá por meio da fé. Aí o verso 10, vai lá para o verso 10 agora. Ele diz assim, porque nós somos criação dele. Gente, essa questão de criação, somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, que fala da nova criatura, é uma criação, gente, olha só, é uma criação para viver de acordo, criados em Cristo Jesus para fazermos as boas obras, as quais Ele preparou antes. Pense comigo, quando Deus cria tudo, cria o mundo, lá em Gênesis capítulo 1, lá no verso 26, Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O homem não existe ainda fisicamente,
não é? Não existe ainda. Há um conselho, existe um conselho. Vamos fazer o homem, a nossa imagem, conforme a semelhança. Um homem que funcione igual a gente. Esse homem vai governar sobre toda a criação, tudo que nós estamos criando, sobre tudo que nós criamos. Salmo 115, 16, se não me falha a memória, diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos homens e aos seus filhos. Então, ali no verso 26 de Gênesis, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Há um pensamento completo, pleno, de Deus a respeito de quem vai ser o homem. Esse pensamento agora, Deus pega esse pensamento agora, esse acordo, como esse homem vai ser. Ele vai ser alguém que vai governar sobre tudo. Agora Deus coloca esse pensamento em prática e traz ele à existência. Ele vai lá, do pó da terra, cria, forma o corpo, projeta a vida, esse homem passa a existir. Antes desse homem existir fisicamente, o que ele era, o que ele deveria ser, já estava pronto. Ou seja, esse homem foi criado para viver dessa forma. O interessante é que Deus dá a Adão a ordem para que ele nomeie os animais. A Bíblia não diz que Deus ordenou aos animais para virem até Adão. Isso é muito interessante, porque depois que Deus dá ordem, Adão vai nomear os animais, a Bíblia não diz que Deus ordenou os animais, ou seja, que os animais estavam debaixo da autoridade de Deus, por isso que eles foram até Adão. Não, porque antes de Deus criar Adão, Deus criou Adão para que os animais se sujeitassem a ele. Então, isso já existia antes de do Adão físico existir. Estava no espírito. Então, quando ele se posiciona, os animais vêm até ele, se aproximam, as coisas se sujeitam a ele, porque estava na natureza. Nesse verso aqui 10, ele diz: somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ele não está falando que para você andar com Deus, você precisa fazer coisas boas para se sentir com Ele. Ele está dizendo que você faz coisas boas porque você foi criado para viver corretamente, para viver o certo, para praticar o certo. Não é algo que eu me esforço, que eu faço força. É o contrário, eu tenho que fazer força para não fazer o certo. Para não fazer o certo. Ele quer xingar alguém e você... Qual palavra eu tenho? Meu Deus, não tem uma palavra mal para liberar sobre essa palavra. Você é um abençoado. Nessa não. Gente, a Bíblia diz que Balaão foi um cara convocado por um rei, pelo rei Balaque, para amaldiçoar o povo de Deus. Presta atenção. A força do Espírito de Deus sobre a vida de um ser humano. Quem tem o Espírito de Deus, diga amém. Isso aí, de Deus. Muito legal. Aí Balaque foi. Balaão foi. Balaque prometeu para ele ouro e prata. E já mandou logo uma comitiva com muito recurso. Vamos lá, ele rejeitou de primeira, mas o cara chega com os camelos de ouro e dinheiro. Ele diz: caramba, promessa, coisa boa, né? Dinheiro sempre é bem-vindo. Aí ele diz: mas vamos lá. Ele diz: cara, mas Deus falou para não fazer isso. Cara, mas faça. Eu dou mais, eu multiplico. Cara, mas Deus não quer que eu faça isso, sabe? Mas eu faça, tá bom. Já que você quer e está pagando, vamos lá. Para vocês entenderem e tomarem cuidado com o sistema desse mundo, porque ele é persistente e ele vai sempre aumentar a proposta. É preciso que você realmente saiba o que quer. A fé é o firme fundamento do que eu espero, né? E aí é certeza. Aí Balaão vai. Como é que eu faço? Olha, tem uma montanha aqui que dá para você ver todo o arraial. O pessoal está acampado, dá para você ver todo o arraial. Aí Balaão sobe, prepara as palavras antes e disse: agora. Enche o peito, e era profeta de Deus, e um cara que Deus honrava as palavras dele. Na hora que amaldiçoar, os caras, ele vai desabar a casa. Aí ele levanta a mão e... eis que eu digo para esse povo que está vindo, sou um povo abençoado, protegido, forte, vitorioso, vencedor. Mas o que foi isso que você fez? Cara, eu abri a boca para amaldiçoar, mas não saiu. Não saiu. Aí ele disse: meu Deus, eu preciso... já sei. Vamos, arruma aí um outro monte e vamos preparar um altar, tudo que agora... porque agora virou uma questão de honra para Balaão.
E ele vai no outro monte. E quando chega lá, agora sim vocês vão ver. Ele prepara, eis que vocês são um povo abençoado, bem-aventurado, vitória. Não consigo. Cara, esquece, o povo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Diga aleluia. Você está entendendo a força do Espírito de Deus sobre um ser humano? Ele te criou para viver em vitória. O novo Espírito, a Bíblia diz que Deus pega os dois povos que viviam em inimizade, o com aliança e o sem aliança, desmonta e cria um novo homem, um novo ser, oriundo de Deus, para viver em justiça e santidade. O estilo de vida do novo homem, dentro desse projeto da salvação de Deus, é justiça e santidade, é integridade. Estão captando aí, gente? Dá para pegar? Estão pegando aí? Estão entendendo? Para que vocês entendam que, pastor, mas de vez em quando eu erro. Qual é o filho que não erra de vez em quando? Qual é o filho? Quando João diz assim, aquele que pratica o pecado, ele está falando daquele que vive na prática, que ama o pecado. Hoje eu vou pecar. Meu Deus, faz tanto tempo que eu não peco que estou até sentindo falta, estou até com a boca seca. Preciso cometer alguns pecadinhos hoje. Aquele filme do Cavaleiro das Trevas lá, que o Nicolas Cage era o motoqueiro fantasma, que o demônio, o filho do demônio vem lá e entra na igreja e fala, padre, eu pequei muito. João diz assim, aquele que ama o pecado, amar é diferente de você errar. Se você é filho de Deus, quando você falha, o teu espírito, não é o Espírito de Deus, o teu espírito, no mesmo momento te constrange, diz, cara, acerte isso aí. Acerta isso aí. Isso é como tentar misturar. Gente, o teu espírito nascido de novo, ele é como água, sabe? E o erro é como óleo. Você derrama o óleo na água, ele não vai se misturar. Pode até ser que por um tempo, às vezes a gente tem esse momento de dar aquela, parece que pegou o óleo e jogou na água e bateu no liquidificador e mistura. Você vê assim que cria aquela névoa, aquele negócio estranho, fica meio grosseiro. Sabe o que é que você faz? Fica paradinho só refletindo. Pare, se separe um pouquinho. Ali, ao invés de sair chicoteando todo mundo, porque está misturado, parece que eu sou um pecador miserável, derrotado. Fique um pouquinho e você vai ver que o óleo vai se separando aos pouquinhos. Aos pouquinhos, dali a pouco o óleo está separado da água. Porque o teu espírito é dele, a tua vida é dele, e ele não vai deixar. A Bíblia diz que Jesus nos purifica de toda, o sangue de Cristo nos purifica de toda injustiça. De toda injustiça, diga amém por isso. Isso é legal, né? Efésios 2,15 diz assim, anulando, 2,15, vai para frente aqui. Anulando, aboliu na sua carne, anulou a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Olha só, um novo homem que tem comunhão com Deus, um novo homem que agora tem liberdade, um novo homem que se assenta no colo do Pai, um novo homem que descansa nos braços do Pai, um novo homem que é cuidado, que é preservado pelo Pai. É esse novo homem que ele diz. Não é? Qual é o nosso maior desafio? É o de manter essa boa atitude. Não é? É o de mantermos essa boa atitude. O que é uma boa atitude? Nós andarmos com uma boa atitude com relação ao Evangelho. É andarmos com tranquilidade pela fé. É andarmos com tranquilidade. Quando eu mantenho essa boa atitude no meu dia a dia, cara, é pleno, sabe? Aquela pessoa que está confiante, como é que estão as coisas? Está bem, graças a Deus. Me lembro de uma mulher que Eliseu passava na casa dela, e aí ele quis dar um presente para ela, porque ela foi generosa com ele, mandou o servo perguntar, e o servo voltou e diz assim, olha, ela disse que não precisa de nada, mas eu notei que não tem crianças nessa casa. Eles são só um casal sozinhos, não é? Já de idade, e que seria legal uma criança. Eliseu disse, então eu vou dar uma criança.
Aí foi lá e profetizou e declarou, né, abençoou a vida daquela mulher e disse, você vai ter um filho. A mulher falou, não pedi nada, estou satisfeita, estou contente, né? Estou contente aqui. Mas a mulher teve um filho. Um ano depois, aí, logo em seguida ficou grávida, e um ano depois o menino nasceu, e o menino cresceu, dali a pouco o menino morreu. Teve um problema lá de insolação, a minha cabeça, provavelmente foi muito sol na cabeça. O menino indo com o pai todo empolgado, senhor de idade, né? E levou o filho para a roça, no sol quente, não prestou atenção, dali a pouco, minha cabeça morreu. Trouxe o menino para casa, disse, põe ele lá no quarto de Eliseu, pôs no quarto lá do profeta. Aí ela disse, sela um cavalo. O marido disse, está tudo bem, tudo bem. Os servos, está tudo bem, minha senhora? Tudo bem. Aí ela montou no cavalinho, no jumentinho, foi embora. Eliseu viu de longe, o servo falou, meu senhor, aquela mulher lá que a gente pousa na casa lá sempre está vindo ali. Aí ele falou, é? E o que foi? Pergunta lá se está tudo bem. Aí o servo correu até lá e falou, oi, tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Gente, essa questão de manter uma boa atitude é baseada numa confiança de que, olha só, eu não pedi nada e ele me deu gratuitamente. E eu tenho certeza que aquele que me deu, ele faz a manutenção do que ele me deu. Diga graças a Deus por isso. É ele quem faz a manutenção, a minha confiança é plena nele. Aí agora, para a pessoa certa, ela chega nos pés de Eliseu e disse, meu senhor, aquele menino que eu não pedi, mas o Senhor me deu, ele faleceu, está lá no seu quarto, em cima da cama onde o senhor dorme, esperando o senhor ir lá para resolver esse problema. Aí Eliseu disse, fica tranquila, vou mandar o meu servo na frente. Aí pegou lá o cajado dele, a capa dele, deu na mão do servo e disse, vai. Ela disse, tudo bem, o seu servo pode ir na frente, mas eu só vou com o senhor. Isso é demais. Não tem papo. Teu servo pode ir lá, pode tentar resolver, mas eu não, eu só vou junto com o senhor. Aí Eliseu, tá bom, vamos lá. Aí o servo, claro, foi na frente, tem servo que ele quer aparecer, né, não tem melancia, então ele vai com a capa. E aí ele foi, fez toda uma parafernália, não resolveu nada, voltou, encontrou eles no caminho, já estavam indo. E para definir, né, Eliseu vai lá, ressuscita o menino, devolve para a viúva e está aqui o seu filho de volta. Para a viúva não, para a senhora, está aqui o seu filho de volta. A importância de nós entendermos essa questão do cuidado de Deus, sabe? Da ação dele em teu favor, dessa manutenção, dessa preservação daquilo que Ele te deu. Primeiro, Deus nos deu a vida, Deus nos deu essa nova vida, Deus nos deu as suas promessas, Deus nos deu a família, Deus nos deu a saúde. E você entenda que todas as vezes que você andar descansado com relação a cada um desses itens, baseado no fato de que foi Ele quem me deu, quando seria impossível ter isso com a minha própria força. Por isso que ele diz que a salvação é pela graça, não é pelas obras, é de graça. É uma obra de graça para você, não é? É uma obra que Ele resolveu com Cristo. E decidiu, está aqui, viva isso. Eu só recebo, você só recebe pela fé. Você é salvo, diga graças a Deus, porque a salvação opera na minha vida. Isso é bom demais, não é? Boas obras do verso 10 não fala apenas de fazer a coisa certa, mas também de viver de forma correta, é se manter uma boa atitude. Porque as palavras boas obras lá não é apenas aquilo que eu faço, ou seja, obras como um justo se move, né? Mas é como eu penso, como eu me movo, como eu cuido do meu próprio coração, meu caráter, minha atitude é baseada em quem eu sou e não quem eu me torno porque faço isso. É baseado em quem você é e não em quem você se torna porque faz isso. Geralmente, quando nós tentamos andar pelos valores dessa terra, você precisa fazer a coisa certa para que as pessoas te avaliem como tal, não é? Mas, segundo Deus, você precisa ser tal para fazer a coisa certa. A Bíblia fala de obras mortas e não fala de obras pecaminosas mortas, fala de obras mortas, fala daquilo que mesmo que eu pense que é certo, se não for feito em Cristo Jesus, não tem valor nenhum, não tem poder de vida, não me acrescenta nada, pelo contrário, diminui aquele pensamento, aquela ideia de que eu estou fazendo bem, portanto eu sou digno de alguma coisa, eu estou fazendo bem, portanto Deus me ama porque eu fiz mais, porque eu operei mais. Nós vemos Paulo tomando muito cuidado com isso. Ele diz assim, olha,
eu sou apóstolo como os demais são apóstolos, e para definir, eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas não eu. A graça de Deus comigo. Ele está dizendo, não existe nenhuma glória por tudo que eu fiz, porque eu fui projetado para viver dessa forma. Isso é demais, você entender que você foi projetado, foi criado para vencer. 1 João capítulo 5, vamos fechar nesse verso aí, porque eu não vou continuar aqui no esboço. Semana que vem eu continuo falando disso, mas vai lá para 1 João, final da sua Bíblia. Capítulo de número 5. Se o Everton puder projetar aqui também, mas é bom vocês também abrirem, mesmo o Everton colocando, vocês saberem onde é que estão essas coisas. Fazer como assim que eu estou vendo aqui, riscando aqui a Bíblia. Bíblia é para riscar, gente. Para riscar no bom sentido, né? Fazer o grifo, marcar. Capítulo de número 5. O verso de número 4. Diz assim, olha aí, ó. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Presta atenção. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então, esse é a base inicial. Essa é a base inicial. Essa é a nova criatura, é o novo ser, é o novo homem criado. Ele é criado com toda a parafernália, com todos os as ferramentas. Tem uma outra palavrinha lá que está em parar alguma coisa, né? Para vencer, para andar em vitória. Para andar em vitória. Mas como eu vou agora colocar para fora, fazer isso funcionar, acontecer, se já está tudo em mim, eu fui gerado com essa ideia. Olha aí a continuação do verso. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso significa que todo que é nascido de Deus vem com um cano gigantesco, aberto, com uma torneira na ponta, que pode abrir até o diâmetro total da saída do cano. Mas ele diz, eu preciso acionar isso por meio da fé. Eu preciso crer nisso. Eu sou mais do que vencedor. Esses desafios que tem pela frente, todos eles, a vitória já é minha. Deus já me deu. É muito legal a passagem lá dos espias, porque Moisés manda lá os 12 espias e 10 voltam infamando a terra e 2 voltam cheios de fé. Usam as mesmas expressões, o que 10 viram, 12 viram. Mas ele diz, é fato, tem lá os gigantes, mas nós comeremos eles como pão no café da manhã. Agora, preste atenção, gente. A expressão daqueles caras, ele diz assim, foi tirado a cobertura deles. Porque eu tenho que ir lá porque vocês precisam ler isso. Não dá para a gente... Números, livro dos números, o capítulo é o de número 14. Livro dos números, agora o verso eu não me lembro, Everton, por isso eu não vou te falar. Número 14, o verso é o de número 9. 9 ou 10 ou 8, por ali. Números, coloca o 9, acho que é o 9, verso 9, números 14 e 9. Isso, é isso aí, ó. Glória. É que a gente já saiu aqui do esbocinho, de onde eu estava indo, então deixa eu baixar aqui para... Números 14 e 9, presta atenção. O povo infamaram a terra, disseram, lá tem gigantes, olha só, tem gigantes. Realmente a terra é boa, mas tem gigantes. Os 10, eles disseram, eu quero que vocês pensem no que está sendo falado, porque hoje eu estou com esse espírito de querer colocar dentro da cabeça de vocês o que está no meu coração, né? E para eu não me aproximar mais, porque se eu me aproximar mais vai ficar difícil para vocês. Os caras vão e dizem assim, olha, nós vimos lá gigantes, tão grandes que
aos olhos deles e aos nossos olhos, aos olhos deles e aos nossos olhos, éramos como gafanhotos. Essa mentalidade de gafanhoto, que eu já vi bastante gente falando, não, mentalidade de gafanhoto, gente, isso é do inferno. Pensei, quando você sequer buscou ter uma experiência com a situação e você já diz, não vou vencer. Por que você não vai vencer? É tipo assim, eu não consigo, eu não posso, eu sou pequeno demais, eu sou inferior demais, eu sou um fracasso, eu sou uma miséria, eu sou o que a minhoca produz depois que come. É verdade. Porque os gigantes não viram eles, não tiveram nenhum encontro, não trocaram uma ideia, nada, e ele disse, aos olhos deles e aos nossos olhos eram como gafanhotos. 10 caras. Mas 2 caras, Josué e Caleb, diz isso aí, olha. Eles vão lá, se levantam contra essa opinião dos 12, dos 10, e assim, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Olha a continuidade. Retirou-se deles o seu amparo. Por que retirou-se deles o seu amparo? Olha só, gente, que a segurança real de todo ser humano, quer seja cristão ou não, a segurança real, o que os mantém de pé e vivos, é Deus. O macumbeiro, o budista, seja lá o que a pessoa segue de fé, o ateu, o que mantém ele respirando e vivo e o sol brilhando sobre ele, a Bíblia diz que Deus dá o sol sobre todos, é Deus. Ele é o amparo. Não importa o quanto a mente e o coração dessa pessoa pensa que ele está amparado pelo santinho o santinho que eu falo, pela imagem que ele cultua, ou pelas oferendas que ele oferece, seja lá para quem for, ou seja lá, ou pela própria força, o próprio braço, não importa o quanto ele pense. Na base, na real, no espírito, de verdade, Deus é o amparo. Olha porque ele diz que retirou o seu amparo dele. Ele diz porque o Senhor está conosco. Ele não diz assim que o Senhor está com eles e conosco, ele diz, o Senhor está conosco. Se o Senhor está conosco, então o Senhor tirou a cobertura deles, deixou eles à deriva e acabou. Portanto, não importa o quanto eles sejam grandes, foi tirado a proteção que podia mantê-los de pé. E o Senhor está conosco, acabou. Essa é a certeza que nós temos que ter em nossos corações. A Bíblia diz que Jesus foi chamado primeiramente no ventre de Maria, e ele será chamado de quê? Emanuel, que significa Deus conosco. Ao pé da letra, essa palavra é Deus encarnado. Deus vem a nós, se torna carne. É Deus conosco. Jesus diz em Mateus, no capítulo 28, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias da minha vida. Esse nome, Emanuel, se torna uma manifestação real e existente dentro de cada um de nós. Deus conosco. Se Deus está com você, o amparo do inimigo foi tirado, o amparo dos problemas foi tirado, o amparo da crise foi tirada, e você vai galgar, vai trilhar cada situação, cada problema, cada luta, como se fosse o pão no café da manhã. Vocês comem bem? Diga graças a Deus por isso. Dá uma salva de palmas para Jesus. Desenvolva o hábito de comer bem de manhã. A melhor refeição é a da manhã, né? Sempre que vocês estiverem se alimentando, comendo, tomando aquele café da manhã saudável, é a melhor refeição do dia, né? É a da manhã. Aquele café da manhã saudável, sente na mesa, coma, quando terminar, sacode as migalhas assim para o cantinho, joga dentro da cestinha de lixo e diz assim, assim serão os meus problemas hoje. Não vai sobrar nada. Entendeu? Quando teu marido tiver aí, tua esposa tiver aí tribulada com um problema, pegue um pãozinho, dê para ela um pãozinho de queijo, aquilo que ela gosta, e coma tudo. Quando terminar, diz assim, assim será o teu problema. Não vai sobrar nada. Entendeu? Tem gente aí que está andando com a barriguinha cheia de problema.
Tá bom, gente? Que Deus abençoe vocês, guardem essa palavra, vocês de casa aí, guardem os seus corações, saibam que vocês estão cuidados por aquele que ama demais cada um de nós e jamais vai nos abandonar. Não importa a circunstância que você esteja enfrentando, Ele disse: eu estou com vocês e a salvação está em dia, todos os dias, em dia. Ele está atualizando isso a todos os momentos para que você não perca. Não é um convênio médico que precisa fazer uma ligação e pode ser que não aprove. Você clamou, invocou ao Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Amém?